Depois de ver esse vídeo aqui, você só não aprende programação se você não quiser. Muita gente fala que aprender programação é difícil, mas eu quero te explicar de maneiras básicas, simples aqui, como que funciona a programação do início. E vou te passar também alguns tópicos que seria legal você estudar para você entender melhor isso aí. Vamos lá? Sem perder muito tempo. Primeira coisa que você tem que entender, que programação é uma maneira que a gente tem de escrever ou comunicar coisas com o computador, com a máquina, né? Então a gente usa linguagem de programação para isso. É como se fosse vários idiomas: português, inglês, francês, italiano, enfim. Cada linguagem de programação é um idioma que você precisa aprender. Cada idioma tem as suas peculiaridades e você precisa aprender sobre a gramática, como formar frases, depois como fazer textos e várias outras coisas que vão fortalecer a sua escrita e a sua maneira de ler, a sua maneira de entender e interpretar também as coisas naquele idioma. Tá? Então, encarar a programação como idioma já te ajuda bastante. Outra coisa que você tem que entender na programação é que não adianta pular etapas. Comece pelo básico. Mas o que é o básico? Vou te falar agora. O básico é o início da programação. Pesquise sobre esses tópicos aqui: HTTP, HTTPS, IP, DNS. Esses são tópicos que são muito importantes na área da tecnologia e que você entendendo isso, você vai entender como os computadores funcionam, que são servidores, como você acessa a internet, que são sites que você acessa e como que você recebe e envia informações dele. Qualquer linguagem de front-end e back-end vai estar apoiado um pouco nesses conceitos aqui: HTTP, HTTPS, IP, DNS, protocolos de rede, transferências de arquivo, FTP, que são algumas siglas aí que elas são simples, apesar de elas parecerem complexas, elas são simples. São só protocolos de envio e recebimento de informações, protocolos de rede, de domínio, como navegar na internet, enfim. Tá? Isso aqui é o básico que não dá para você pular. Depois, aprenda lógica e estrutura de dados. Tá? Dentro de lógica e estrutura de dados, repara que eu não falei nenhuma linguagem de programação aqui, tá? Lógica e estrutura de dados, você vai aprender condições, classes, variáveis, laços, que são coisas que nada tem a ver com uma linguagem de programação ou outra. Entende? Isso aqui você vai ver em qualquer linguagem de programação. O que é condição, o que são classes, o que são variáveis, o que são laços. Algumas linguagens de programação não trabalham tanto com classes, mas todas têm variáveis. Tem também funções. Algumas têm as suas coisas próprias ali, de cada linguagem de programação, mas a maioria delas tem todas essas coisas aqui. Tá? Então, aprender a lógica, a estrutura de dados, todas essas partes aqui, porque isso vai te ajudar a usar qualquer linguagem. Então, você vai saber acessar uma informação: quero o nome do usuário, eu quero o nome completo do usuário, como é que eu acesso isso? Agora eu quero salvar a idade do usuário nesse lugar, e como que eu acesso essa idade que eu salvei? E como que eu mudo essa idade se eu quiser depois? E como que eu passo dentro de uma lista de informações e retorno essas informações específicas? Tudo isso você aprende através desses conteúdos aqui de lógica e estrutura de dados, tá? Aí sim você vai para uma linguagem de programação, tá? Aí você escolhe uma linguagem de programação, e aí tem várias, né? Tem algumas linguagens que são mais de baixo nível, né? E algumas outras de alto nível, que são algumas que são mais próximas da linguagem do ser humano, outras são mais longe da linguagem do ser humano, por exemplo, Python, Java, Ruby. São linguagens aí que você vai ver que são mais próximas da linguagem do ser humano. A gente tem também Java, C Sharp, e algumas outras que são um pouco mais distantes da linguagem do ser humano, que talvez sejam mais complexas para iniciantes. Se você quiser, você pode começar por algumas dessas mais simples aqui, se você tem mais dificuldade ou tem tido mais dificuldade para aprender, porque você vai ver que algumas se parecem mais com o que a gente usa no dia a dia, por mais que todas elas são em inglês, né? Isso aqui já vai te dar uma vantagem se você começar a aprender por linguagens mais básicas, e todos esses conceitos aqui vão ser reaproveitados, beleza? Isso aqui é o básico. Você entendendo isso aqui, você já consegue se sair na frente, ou sair um pouco melhor do que a maioria dos programadores que nem sabem disso daqui. Porque as pessoas têm dificuldade, porque elas não começam pelo início. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com mais alguém que está tendo dificuldade e não sabe muito bem como aprender. E eu também recomendo que, se você está no início aí, que você não compre conteúdo.
tá? Que você assista conteúdos gratuitos, tem muitos cursos aí legais na internet, que você pode aprender programação gratuitamente, depois você pode ir para o conteúdo mais profundo, que é o conteúdo pago. Fechou? Valeu!